vou convidar aqui o Elivaldo Barbosa para conversar comigo a respeito dessas altas temperaturas que nós estamos registrando no estado do Piauí. O estado do Piauí, aliás, está registrando temperaturas recordes no Brasil. Recordes, minha gente. Eu vou convidar aqui o Elivaldo. Elivaldo, essa época do ano é aquela do BR-Obró, né? Não tem como a gente escapar disso. Pesada, né? Exatamente. O segredo é aprender a conviver com isso. Exatamente. Esse é o segredo, Elivaldo Barbosa. É o período de estiagem, todo ano acontece. Um ano é mais prolongado, outro menos prolongado, mas é de praxe. Segundo semestre, pelo menos até o mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, aqui para a região mais central, para o norte do estado. No sul não, que em outubro já começa a chover, já começa a dar uma melhorada no clima. Mas para cá, para médio Parnaíba, até a região do extremo norte do estado, a situação é de muito calor. É castigo até o final do ano. Castigo até o final do ano. Olha, tem aqui umas informações que eu quero dividir com você que está em casa sobre as queimadas por estado no Brasil. No período de 13 a 14 de setembro, esses 2 dias, 13 e 14, o estado do Piauí registrou, Elivaldo Barbosa, 481 focos de incêndio, cerca de 16,7% do que o país registrou em focos de incêndio. Em segundo lugar vem o Acre, com 457 focos, e aqui vamos fazer aqui uma ressalva, né? Proporcionalmente, pelo tamanho do território acreano, é uma concentração até maior, né? Maior, correto. Porque o estado do Piauí é um estado maior do que esses outros. Agora, o Mato Grosso, que registrou 309 focos, é gigantesco territorialmente. Acho que junto os dois, Piauí e Acre, não dá na metade do Mato Grosso. Exatamente, exatamente. Se juntar os dois territórios, não dá metade do Mato Grosso. Então, eu tenho aqui o estado do Piauí com uma performance que eu acredito que seja imensamente superior ao do Mato Grosso, proporcionalmente, porque o território é menor, então você tem uma concentração de focos numa região muito menor. E aqui em relação ao Acre, eu colocaria proporcionalmente o Acre acima do Piauí, acima do Piauí, tem um território menor, apesar de ter menos focos registrados dentro do seu território. Vamos aqui ver... temos mais informações, essas aqui são informações do INPE. E aqui, Elivaldo Barbosa, olha essa situação, Elivaldo, eu quero a sua ajuda nisso. Aqui você está vendo, Elivaldo, que o mapa está dividido em regiões. Região amazônica, verde, região do Cerrado brasileiro, na cor rosa, e o semiárido do Brasil, na parte amarela, que está aqui também refortalecida por um tratamento que nós fizemos para poder diferenciar aqui o estado do Piauí, Elivaldo Barbosa. Repare, Elivaldo, que na região do semiárido há muita concentração de fogo no estado do Piauí. Cada ponto vermelho desse são sinais de queimadas no nosso estado, detectados via satélite. Mas olha como é que está o Cerrado do Piauí, Elivaldo Barbosa. Por que tantas queimadas também no Cerrado, Elivaldo? Olha, isso pode ser explicado em boa parte, em boa dose, pelo fato de ser uma fronteira agrícola em ocupação, né? Em expansão no Brasil, sobretudo aí no sul do Piauí, do Maranhão, principalmente nesses dois estados, onde há muita área ainda a ser desbravada, ainda a ser desmatada para ocupação em projetos agropecuários. Então, isso, em boa medida, justifica bem esse aumento de focos, porque a prática de queimada no cerrado, nos grandes projetos agropecuários, ocorre na abertura da área, né? Na abertura da lavoura, da área plantada, da área desmatada para ser plantada com soja, com milho, arroz, enfim. Porque a partir do momento que você implanta a lavoura, o índice de queimada nessas áreas diminui bastante, porque já há uma prática de plantio direto, de palhadas, enfim, de conservação da camada mais superficial do solo. Então, isso aí se deve, em boa medida, à abertura de novas áreas. A essa prática, né, Elivaldo? E essa tese do Elivaldo se reforça, porque no Maranhão também, no Cerrado Maranhense, você observa bastante, uma concentração muito grande, né, de queimadas. Elivaldo, nós vamos lembrar que essa região é uma região já de transição para a Amazônia. Então, você tem um clima, em tese, mais úmido, mais fácil de conviver do que o semiárido. Agora, claro, no semiárido também você tem uma região com muitas concentrações de queimadas aqui na região aqui do semiárido do estado do Piauí. É uma região mais seca, já justifica até pela vegetação que é mais seca, favorece então a disseminação, a propagação, melhor dizendo, do fogo, e também onde há uma concentração muito forte de agricultores familiares, que muitas vezes sem recursos, sem alternativa, sem acesso à tecnologia e nem uma assistência técnica adequada, acabam recorrendo, isso secularmente, recorrendo à limpeza das áreas para plantios através do fogo, né? Então, cerrado e meio que semiárido piauiense atingidos pelo fogo. De Teresina para o norte, nem tanto, hein, Elivaldo?
É verdade, né? Pouco. Aí se explica também, quer dizer, eu imagino que nessa época do ano poderia até se admitir essa concentração de queimadas. Agora, numa escala bem menor, porque aqui no norte do estado, na região centro-norte, não há ainda uma concentração de grandes áreas destinadas a plantios, né? a lavoura e até mesmo a pastagens. Talvez por isso se justifique um pouco a preservação maior da vegetação como está. Você associa muito à atividade econômica, então, né, Livaldo, essas queimadas? Com certeza, né? Com certeza. Aqui e ali tem um caso mesmo assim de acidente ou até mesmo de uma ação criminosa provocando um incêndio, a queimada, mas normalmente esses focos estão associados à atividade econômica até pela época do ano, época seca, porque você não vai queimar num período chuvoso, não tem como fazer isso, né? Então é a época adequada, só que tem que se cercar de muito cuidado para que não haja impacto ao meio ambiente e principalmente agressão às pessoas, aos animais, enfim. Bom, e nós temos algumas regiões aqui no estado do Piauí que mais registraram queimadas, alguns municípios que tiveram maior casos registrados. Santa Filomena, 9,8% dos casos, Canto do Buriti com 5,8%, Buriti dos Montes, 5,4%. Canto do Buriti, Erivaldo, só para a gente voltar na tela anterior, está no sul do estado. Sul do estado. E Buriti dos Montes, no norte do estado. No norte, perto do Castelo. Bastante afetado por esse incêndio recente que afetou Pedro II, Milton Brandão, Buriti dos Montes, por exemplo. Fez o percentual lá aumentar. Mas o fato de Santa Filomena liderar com quase o dobro em relação a Canto do Buriti, que fica mais no início ali do sul, não tem uma atividade muito intensa ainda de ocupação de áreas para a lavoura, mas Santa Filomena sim, fica lá no extremo sul do Piauí, uma área de grande concentração de projetos da agropecuária ou do agronegócio, e aí é uma área, um município onde há muita área ainda a ser ocupada. Região de Cerrado. Cerrado e uma área ainda de abertura de novos projetos. E um município também gigante, enorme, extensão territorial. Porque nos outros municípios, como Uruçuí, Bom Jesus, já tem praticamente toda a área destinada ao cerrado, ao aproveitamento da agropecuária ocupada já, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, mas aí Santa Filomena ainda há muita área a ser ocupada, talvez justifique esse percentual próximo a 10 pontos em relação às queimadas. Vamos lembrar, Santa Filomena é um município que teve a visita do presidente Jair Bolsonaro, que inaugurou a ponte em direção ao Alto Parnaíba, na última visita que ele fez ao Piauí. E aí os outros municípios que aparecem são Flores, no Piauí, e Colônia do Gurgueia. Colônia do Gurgueia também, região sul do estado do Piauí, 4,8% e 4,4%, segundo os números do INPI, Instituto Nacional. Vamos lá. Na cidade de... Fartura do Piauí. Me fugiu o nome aqui, região de São Raimundo Nonato. Região de São Raimundo Nonato, muitos focos de incêndio foram registrados. O incêndio chamou a atenção por conta da quantidade, da tensão provocada justamente pela quantidade de incêndios, e é impressionante as imagens e o desespero dos moradores de Fartura do Piauí. A cidade que fica a quase 600 quilômetros de Teresina e que fica na região de São Raimundo Nonato. Devido a uma queimada de grandes proporções na cidade, parte do município de Fartura também foi afetado. Segundo a prefeitura local, as chamas foram controladas somente horas depois. O incêndio em Fartura do Piauí começou por volta do meio-dia. O fogo teve origem em um terreno por trás do bairro São Miguel, já na zona urbana do município. Quando as chamas começaram a se alastrar, os moradores saíram correndo em desespero. Alguns ainda levaram objetos de valor e eletrodomésticos, tentando salvar o que podiam. O vento e a vegetação seca ajudaram a espalhar o fogo rapidamente. Com a ajuda dos moradores e de 2 máquinas da prefeitura, o incêndio foi controlado no meio da tarde. Erivaldo Barbosa, vê o drama da população, né? Que drama, né? Que situação difícil. Aí você vê todos os fatores concorrendo para a expansão do fogo, né? A vegetação extremamente seca, a alta temperatura, a umidade relativa do ar lá embaixo, ou seja, é um ambiente mesmo de deserto. E numa hora quente do dia, a gente percebe aí pelo sol forte, vento também. Olha aí, então não tem como, né? O desespero bate mesmo, aí a saída é escapar, salvar a própria vida e o que resta assim de bens que dão aí a sustentação dessas pessoas que moram aí nessa região. E aí, rapidamente, o fogo toma conta de tudo, hein, gente?
E os corpos de bombeiros estão trabalhando para tentar corrigir esses problemas ou tentar apagar o fogo onde ele surge. Eu vou ao vivo com a Gorete Santos, que está no Corpo de Bombeiros e fala a respeito das ações da instituição no combate às chamas. Gorete. Situação realmente muito complicada, viu, Joyce? Você falava a respeito dos dados, né, de focos de incêndio. Tradicionalmente, o mês de setembro é exatamente o que concentra o maior número de focos de queimadas no estado do Piauí. Mas este ano a situação é realmente mais grave. A gente vai conversar agora com a Major Nájera Nunes, do Corpo de Bombeiros, trazendo para a gente a situação de momento, né, exatamente nesta terça-feira, onde que a situação inspira um cuidado e um alerta maior aqui no estado do Piauí. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Atualmente o Corpo de Bombeiros está com equipes na região sul do estado, mais precisamente na região de São Raimundo Nonato, ali pela Serra das Confusões. Temos equipes do Corpo de Bombeiros que foram deslocadas daqui e de Floriano também, para se somar aos brigadistas locais, brigadistas do ICMBio, IBAMA com Preve Fogo e voluntários também dessas cidades circunvizinhas que estão ajudando no combate. De forma que essas equipes estão sendo todas coordenadas pelo Coronel Costa, que é o comandante operacional do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí. E num trabalho bem eficaz, bem coordenado, foi conseguido combater esses focos de incêndio na região, que agora só está sendo feito o trabalho de rescaldo, já estão quase na sua finalização, quase que totalmente todos debelados, só tem alguns pontos focais que o Corpo de Bombeiros, juntamente com essas equipes, estão combatendo diretamente para evitar que eles se propaguem, para evitar também que chegue no Parque Nacional Serra da Capivara. Joyce, tem uma pergunta. Olha, eu queria pedir para a senhora, nós primeiro vou mostrar aqui na tela os municípios do Piauí que registraram recorde de temperatura. Município da região sul e do norte do estado. Olha aí, Bom Jesus registrou 40,2 graus, Piripiri 39,4 graus e Alvorada do Gurgueia 39 graus. Essas foram as temperaturas recordes. No Brasil, a cidade de Sapezal, no Mato Grosso, registrou 44 graus. Bom Jesus apareceu na 7ª colocação, Alvorada do Gurgueia na 15ª colocação, Piripiri na 17ª e Floriano em 18º. Ou seja, a gente está no top 20, Elivaldo Barbosa, das altas temperaturas aqui no estado do Piauí. Pergunto para a Major Nájera, esse tipo de registro faz com que os bombeiros se preocupem mais com essas regiões mais quentes? Com certeza, nós redobramos a nossa atenção com essas regiões mais quentes. Tanto é que, normalmente, o coronel, o comandante operacional, ele não se deslocaria, normalmente. Mas nessa situação, o próprio comandante operacional se deslocou em loco para coordenar lá do local essas operações, que é onde mais está inspirando cuidado. Já se tem um levantamento dos prejuízos da área devastada, Major? O levantamento total da área devastada ainda não foi feito, porque ainda o pessoal ainda está em combate. Então, quando toda a operação terminar, finalizar, aí sim vai ser feito um levantamento de toda a área atingida, de todos os prejuízos que vão aí desde a fauna e a flora local, como também prejuízos a patrimônios particulares, fora o da saúde, né? Fora o prejuízo para as pessoas em si. Região norte do estado, ainda há risco? Não podemos descartar o risco em região nenhuma do nosso estado, porque o estado inteiro, embora na região norte tenha menos, o estado é bastante rico em vegetação e desde norte a sul a vegetação está bem seca, a temperatura muito alta também, umidade do ar, umidade relativa do ar muito baixa, bastante vento, então todo um cenário propício à rápida propagação. Então, nós não descuidamos, ainda inspira preocupação. Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros está em alerta, está sendo empregado no combate aos incêndios em todo o estado. Inclusive, o telefone do Corpo de Bombeiros para a disposição de toda a população do estado, em qualquer ponto,
é 193, em situação de emergência, 193, não fica nenhum ponto do estado do Piauí desguarnecido. Inclusive, bombeiros de estados vizinhos também podem ser acionados se for necessário. A pergunta seguinte seria exatamente essa, né? Estratégia para conseguir manter esse controle diante do efetivo reduzido do Corpo de Bombeiros hoje. O efetivo está reduzido no momento, mas está sendo estrategicamente utilizado. Como eu disse, tem parcerias entre as prefeituras, né, que têm as suas brigadas locais, ICMBio, o IBAMA, e fora os voluntários também dos locais, também das cidades em que estão sendo necessárias. Né? Quero agradecer então, Major Nájera Nunes, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí, atualizando os dados a respeito das queimadas, o trabalho do Corpo de Bombeiros, com vários parceiros, né, Joyce? A gente sabe o trabalho importante que esses voluntários também têm exercido aqui no estado do Piauí, principalmente na região da Serra da Capivara, né, e de outros municípios próximos ali também, para tentar manter esse controle, preservar a nossa fauna e a nossa flora, que são tão ricas.